Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia, indispensável em nosso mundo complexo, transmitindo esperança ao redor do mundo. Está escrito, apresentado por Ivan Saraiva. Querido, desculpem, a mensagem de hoje está no livro de Esther. Então, se você tem a sua Bíblia, já pode deixar ela aberta no livro de Esther. Nós só leremos textos do livro de Esther. Eu queria contextualizar um pouquinho antes de ler o primeiro verso que iremos conduzir, então, aqui o nosso estudo. Primeiro conceito é a gente entender o que está acontecendo historicamente, né? Então, o rei, na época de Esther, era um indivíduo chamado Assuero. Ele também é conhecido historicamente como Xerxes I. Isso aqui é um contexto de aproximadamente 445 anos antes de Cristo. Esse é o contexto. Muitos dos judeus que foram para o cativeiro babilônico escolheram não voltar para Jerusalém e ficaram nos reinos. Aqui é o reino persa, certo? Então a Babilônia já caiu, agora é o governo dos medos e dos persas e agora Assuero está governando. Aproximadamente Assuero governou por 20 anos. Um tempo relativamente pequeno, curto, para um monarca, né, para um rei. E ele viveu um período de muita confusão, de muitas conspirações. E naquela época, os reis, eles promoviam grandes banquetes, grandes festas que duravam dias, semanas. E essas grandes festas eram sobretudo para mostrar todo o poderio, toda a riqueza, toda a ostentação que o rei poderia mostrar para os príncipes. Imagine que Assuero governava 127 províncias. Isso acontecia de maneira assim, bem ampla. A Bíblia diz que era desde a Índia até a Etiópia. Ele comandava um pedaço muito grande, né? O seu reino se estendia por um pedaço de terra muito grande no planeta. Então, quando ele chamava os nobres, os príncipes dessas províncias, é claro que ele queria demonstrar força, autoridade, poder, dinheiro, né? Exuberância. Então, ostentava tudo o que podia. E no meio de uma dessas festas, ele deu 3 festas seguidas, ele chama a sua esposa Vasti, a rainha, para que ela então pudesse alegrar a festa. Todos os comentaristas bíblicos afirmam que essa prática, quando isso ocorria, a rainha ou a mulher que tivesse sido convocada para aquilo deveria dançar e se apresentar nua. Em função disso, Vasti nega, porque o Assuero está bêbado, as pessoas ali na festa estão bêbadas, e ela se nega, ela honra a sua dignidade e diz não ao rei. Isso poderia lhe custar a vida, mas ela toma uma decisão. E aí, então, acontece que o rei se aconselha com seus sábios, eles determinam que nunca mais Vasti entre na presença do rei. Embora ele amasse Vasti, ele tinha sido desrespeitado e isso não poderia acontecer em hipótese alguma com nenhum ser humano da terra. Lembrem-se que um rei era considerado um semideus, né? Assuero, esse nome Assuero, né, que é um dos nomes dados a Xerxes, indicava isso, né? Indicava divindade. Então, eles determinam que Vasti nunca mais entrasse na presença dele. Embora ele amasse Vasti, tivesse tomado uma decisão alcoolizado, ele então tira o foco dessa questão da rainha e então os persas vão lutar contra a Grécia.
e por um período aí de aproximadamente 4 anos ocorrem essas grandes guerras contra a Grécia e essa questão fica de lado. E durante esse período, 4 anos, depois mais alguns anos, um total de 7 anos, o rei ficou sem rainha. Quando a empreitada persa contra a Grécia é frustrada e Assuero volta completamente derrotado, chateado, aí então os sábios dizem assim, olha, nós orientamos ele a não mais ver Vasti, para que ele não volte a se lembrar dela, e aí então se volte contra nós, porque fomos nós que orientamos isso, os sábios então começam a fomentar a escolha de uma nova rainha. Nesse contexto, Assuero diz para buscar então, sob a orientação dos seus conselheiros, meninas virgens e belas de todas as províncias. E isso era desesperador, porque essas meninas, mesmo que não escolhidas para se tornar a rainha, porque só uma seria escolhida, elas passariam então a fazer parte do harém do rei. E isso, ao contrário do que muitos pensam, era um grande problema. As moças não queriam isso. A partir do momento que uma moça deitasse-se com o rei, ela não poderia ser de mais ninguém. Então, era uma situação muito complicada. E aí, então, dentro dessa história, aparece um homem chamado Mordecai, ou Mardoqueu em algumas versões. Mardoquai, ele era um judeu, o nome dele no livro de Esther aparece 70 vezes. Dessas 70 vezes, 7 vezes ele é chamado de o judeu, Mordecai, o judeu. E ele assistia na porta do palácio. O que era isso? O indivíduo que cuidava do comércio e dos julgamentos. Então ele tinha uma posição relativamente importante dentro do reino de Assuero. Só que a gente vai descobrindo algumas coisas. Quando Mardoquai ele aparece na Bíblia, ele aparece como o primo de Esther, que em função de Esther ter perdido o pai e a mãe, ele passa então a educá-la, a criá-la. E aí então Mordecai diz assim, olha, você deve se inscrever aí nesse negócio para você talvez seja rainha. Só que ele disse assim, olha, por favor, você não diga para ninguém que você é judia. Por quê? Porque os judeus, eles não tinham uma província, eles estavam espalhados em todas as províncias e eles eram considerados assim um subgrupo. As pessoas não olhavam os judeus com bons olhos, mas ele era primo de uma bela mulher, jovem, virgem, chamada Esther, ou Hadassa. O primeiro texto que eu quero ler com você é esse aqui. Esther, no capítulo 2, no verso 7. Olha só o que diz. Mordecai tinha uma prima chamada Hadassa, a quem criara porque ela não tinha nem pai nem mãe. Esta moça, que também era conhecida por Esther, era esbelta e formosa. Morrendo seu pai e sua mãe, Mordecai a tomara por sua filha. Bom, a primeira lição que eu quero passar para você aqui, o contexto é judeus sendo vassalos dos persas, espalhados nas províncias. Essas províncias que tinham nacionalidades bem mais marcantes desprezavam e humilhavam os judeus. Mordecai era uma exceção, porque ele tinha uma função relativamente importante, porque ele ajudava no processo do comércio da Pérsia e também dos julgamentos da Pérsia. E aí então se descobre que o rei está procurando uma rainha, ele lembra da sua filha, que era bela, esbelta, Hadassa, conhecida como Esther, e aí então ele vai orientando as coisas. Bom, a primeira lição que eu preciso falar com você, talvez eu esteja falando para alguma menina ou para algum menino que não conheça nem o pai nem a mãe. Eu tenho um amigo que aos 16 anos descobriu que era adotado, só aos 16 anos. Nunca viu o pai nem a mãe. Talvez você seja filho de pais ruins, pessoas que talvez nunca tivessem, nunca devessem, ou nunca
deveriam ter tido filhos. Talvez você seja filho de pais separados, não sei qual é o seu contexto familiar. O que eu quero dizer para você é que Hadassah, Esther, era uma menina que fora criada por um primo. Mas imagine, ela era uma órfã, subjugada por uma nação poderosíssima, e mesmo entre as nações que eram subjugadas pela Pérsia, a nação dela era desprezada, humilhada e perseguida. Essa era Esther. Mordecai, ele recebe uma iluminação de Deus e diz assim, olha, Esther, você deve se apresentar, mas por 2 ocasiões Mordecai diz, olha, não diga que você é judia, não diga que você é judia. Ela vai, se apresenta e para espanto de todos, Esther é escolhida. Agora imagine você, Josimagre e o esposo. Ela é escolhida, essa menina que não tinha pai, não tinha mãe, poderia ser uma menina revoltada, mas ela é escolhida rainha. Dentro desse contexto, Mordecai descobre que 2 eunucos planejavam uma conspiração contra o rei Assuero e planejavam matá-lo. E ele, então, por intermédio, agora da rainha Esther, declara isso, o rei investiga, descobre que é verdade, e aí então acaba com os eunucos, mas o rei não dá nem bola para Mordecai. Sabe para quem o rei deu bola? Para um homem chamado Amã. Amã, ele era descendente dos amalequitas. E Amã, ele foi tão enaltecido pelo rei, tão enaltecido, que o rei disse assim, olha, todas as vezes, falou para os príncipes, todas as vezes que Amã aparecer, vocês devem se curvar diante dele. Só que você pode imaginar que Mordecai não se curvava diante de Amã. Quando Amã soube que Mordecai não queria se curvar diante dele, Amã fica louco. E sabe o que ele faz então? Ele determina que Mordecai deve morrer, mas não apenas ele, mas toda a nação judaica. Todos os judeus dentro do império deveriam morrer. Olha só o texto, aqui em Esther 3, verso 1 e 2. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, o Agagita, e o exaltou, dando-lhe um assento de honra acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os oficiais do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, pois assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Mordecai não se curvava a Assuero e muito menos a Amã. Mordecai permaneceu firme nos princípios. Ele era um dos oficiais que estava à porta, cuidando dos julgamentos e do comércio da grande Pérsia. Quando Amã é enaltecido e o rei diz, olha, vocês devem, todos os oficiais, se curvar a Amã, a Bíblia declara que Mordecai não fazia isso. Assim como eu e você não devemos nos curvar diante de nada nem de ninguém. Você imagine, um anjo apareceu para Pedro. E quando Pedro foi se ajoelhar, foi se prostrar, o anjo pede que ele se levante e diz assim, eu sou conservo teu. Você adora a Deus, se prostre diante de Deus, não diante de mim. Se a gente não faz isso nem diante de um anjo de Deus, que se dirá de um líder, de um rei, ou seja lá de quem for. A mesma postura de Mordecai nós encontramos com Sadraque, Mesaque e Abednego. Não se curvaram, não se prostraram, permaneceram firmes. E aí então, Amã entra em ódio mortal contra Mordecai. E o ódio é tão grande que ele pensa assim, não adianta só eu matar Mordecai. Eu quero que eu vou acabar com todos os judeus. E Amã propõe isso a Assuero e diz assim, ó grande rei, existe um povo que não te obedece, existe um povo que vai contra as tuas leis, que tem leis separadas da tua lei, que causam problemas em todas as províncias. Se for da tua vontade, rei, eu posso separar aí uma montanha de prata
e oferecer para quem matar todos os judeus, vamos exterminar os judeus. Você acha que o Holocausto é a ideia de Hitler? Você acha que exterminar judeus é uma ideia só aqui da década de 40? É claro que não. Já tentaram dizimar o povo de Deus por inúmeras situações, em várias circunstâncias. Essa é apenas mais uma. E aí então sabe o que a gente encontra? O rei dizendo assim, está aqui o meu anel, coloque no seu dedo tudo que você escrever, sela com o meu anel e nós vamos dizimar esse povo. O rei confiava tanto em Amã, conhecia tanto Amã, que ele entregou o próprio anel para que Amã falasse em nome dele. Agora lembre-se, o rei não sabia que Ester era judia, não sabia disso. E aí, então aparece o verso talvez mais central de todo o livro de Ester. Porque em Mordecai, quando soube do que estava acontecendo, entra em desespero, coloca pano de saco, rasga as roupas, e ele então conversa com a rainha Ester. Agora aqui no capítulo 4, do verso 14 até o 16, diz assim, ele faz esse pedido para Ester interceder, ela diz assim, olha, eu não posso entrar na presença do rei sem que ele me convide, se eu fizer isso eu posso ser morta. E ela então está conversando com seu primo que a criou como filha, e então no verso 14 diz assim, pois se de todo te calardes agora, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para esse tempo que chegasses no reino? Então mandou Ester tornar a dizer a Mordecai, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim. Não comais nem bebais durante 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei, e se perecer, pereci. Olha só o que está acontecendo aqui. Ramalho, nesse momento, Mordecai ele diz assim, olha, talvez você tenha sido colocado, Ester, como rainha para esse momento, para livrar o povo de Deus. Agora, não pense que pelo fato de você estar no palácio, você se livrará desse decreto. Porque Deus vai libertar e vai proteger o seu povo de qualquer jeito, por você ou sem você. Agora, se Deus queria te usar e você se acovardar, você e a sua casa irá perecer. Ester, então, percebe a gravidade do problema, percebe que Deus a chamou para um determinado momento, Deus a colocou como rainha para poder interceder pelo povo de Deus. Ela teria que quebrar uma lei, mas ela declara, se perecer, pereci. E agora eu quero falar diretamente com você, eu não sei o seu nome, não sei onde que você mora, mas por alguma razão Deus deu autoridade a você. Talvez eu esteja falando com um juiz, talvez eu esteja falando com um desembargador, talvez eu esteja falando com alguém que seja diretor ou chefe de uma junta médica, talvez eu esteja falando com um prefeito, talvez eu esteja falando com um deputado, alguém que tem autoridade. Quando Deus reveste você de autoridade, seja ela em que nível for, Deus faz com propósitos. Deus não faz simplesmente porque você é mais especial que os outros e diz assim, esse aqui é meu queridinho, eu vou colocar esse aqui para ser rainha, esse aqui para ser rei. Deus faz isso com propósito de abençoar outras pessoas. E Deus pode estar dando para você nesse momento a oportunidade de você ser justo, íntegro, correto. Talvez você não possa seguir estritamente a lei. Como a rainha, ela colocou o pescoço dela, ela não podia aparecer diante do rei sem que o rei chamasse. Ela já estava há 30 dias sem ser chamada, mas ela disse assim, olha, se perecer, pereci.
Eu vou em nome de Deus. Sabe, Deus levanta os seus heróis e as suas heroínas em toda a história. E talvez Deus tenha levantado você para ser o herói ou a heroína, talvez de uma família, talvez de uma nação, talvez de uma cidade. Você pode ser luz, pode ser bênção. Não tenha medo de fazer o que é correto. Quem era o grande conspirador de tudo era Amã. Ela então diz assim, olha, jejuem, peça para todo judeu aqui em Suzã jejuar e orar. Eu vou fazer a mesma coisa, eu e as minhas moças. Ninguém coma, ninguém beba, vamos orar e clamar a Deus, pedindo que Ele interceda. E sabe, Esther, ela foi usada por Deus, não só ela, Mordecai. Pensa que Mordecai era um homem justo. Pegou Esther bebê ainda para criá-la, para educá-la. É de Mordecai que vem a ideia para ela se candidatar para ser uma possível rainha. Parece um conto de fadas, né? A plebeia, desprezada, odiada por tantos, uma conspiração para destruir todo o povo dela. E ela então tem a ousadia de entrar na presença do rei. Vocês sabem que se o rei não estendesse o cetro dele para que ela tocasse, ela estaria morta. Então, quando ela chega na presença do rei, ela não sabe se ela vai viver ou morrer. Mas ela entrega a sua vida. Embora ela não tenha morrido nesse momento, ela entregou a sua vida naquele momento. Não se esqueça que a relação de um rei e de uma rainha não é como a relação que você tem com a sua esposa, de intimidade, amizade, cumplicidade. Havia uma relação superior, o rei é acima de tudo e qualquer situação ou pessoa. Mas Esther teve a coragem e fez aquilo que era certo, fez aquilo que era correto. Mas vocês sabem que Amã, no meio dessa história toda, o ódio dele foi crescendo, Marisete, foi crescendo, crescendo, crescendo. Ele falou assim, não, peraí, antes de matar todo o povo, eu tenho que matar Mordecai. Eu vou matar Mordecai, e ele vai para a casa dele, fala com a esposa dele, fala com os filhos, tinha muitos filhos, 10 filhos, conversa com os sábios dele. Ele falou assim, vamos fazer uma forca enorme, né, de 50 pés, 50 metros aí, vamos colocar aí, 50 côvados. E a gente vai colocar ali para matar Mordecai. E aí então eles preparam essa forca. E aí então, sabe o que o rei Assuero se lembra pelo Espírito Santo? Que uma vez queriam matá-lo e que Mordecai tinha mostrado a conspiração. Ele pensou, mas espera aí, eu retribuí Mordecai por ele ter salvo a minha vida? Não fez. Nesse momento, chega Amã e aí acontece algo extraordinário. Abra sua Bíblia agora em Esther 6:6. Quando Amã entrou, perguntou-lhe o rei, que se fará ao homem a quem o rei se agrada honrar? Ora, Amã disse consigo mesmo, a quem se agradaria o rei honrar mais do que a mim? E aí ele começa a dizer um monte de coisas que o rei poderia fazer por essa pessoa. E ele que estava intentando matar Mordecai, o rei Assuero diz assim, Amã, não tire uma vírgula de tudo que você me disse, honre Mordecai. E Mordecai é honrado por Amã. Aquele que tinha preparado a forca para Mordecai, agora tinha que honrar e honrar e honrar e tornar a honrar Mordecai. Mas a história não termina por aí, porque Esther entra na presença do rei. Esther conversa com o rei, prepara 2 jantares para ela, o rei e a Amã. E no segundo jantar, ela declara o seu pedido. O rei que havia dito, olha, até metade do meu reino, tudo que você pedir, eu concederei a você. E ela então pede para que se livre o povo dela, porque tinha gente querendo destruir e matar. Ele disse, mas quem é esse louco que quer destruir o povo da minha rainha? Ele diz, esse homem é Amã. E aí você já pode imaginar o que aconteceu. A história se inverte de uma maneira absurda. Vocês se lembram da forca preparada para Mordecai? O rei manda enforcar
Amã naquela forca. Lembram do anel que estava no dedo de Amã? Vai para o dedo de Mordecai. Mordecai é apresentado como o segundo agora do reino. Esther livra todo o seu povo. E aqui no verso 16 do capítulo 8 de Esther diz assim: para os judeus foi uma época de felicidade, alegria, gozo e honra. Gente, estava tudo perdido. Você tinha o gênio do mal chamado Amã. Depois do rei era o homem mais poderoso, era o homem mais sórdido, e ele planeja, ele arquiteta todas as coisas para destruir Mordecai, para destruir o povo de Deus. E ele arquiteta tudo, o plano está todo feito, tem o selo do rei para matar todos os judeus em todas as 127 províncias. Mas sabe o que Deus faz? Antes de Amã aparecer, antes de Amã querer fazer tudo isso, Deus toca no coração de uma mulher chamada Vasti e diz: não vá à presença do rei bêbado, não se dispa diante de todos que estão ali, não faça isso. Você vai deixar de ser rainha, mas você vai manter a sua dignidade. E porque essa mulher tomou essa decisão, abriu-se então o caminho para Deus agir antes de Amã odiar Mordecai. Ele então coloca Esther, e aí então a gente entende exatamente aquilo que Mordecai disse. Quando ele pega e declara de maneira muito direta, dizendo assim: olha, talvez seja para esse tempo que chegasses ao reino. Mordecai, que não se ajoelhou, que não se prostrou diante de Amã, tinha um X na sua testa. Todo o cenário estava feito para destruir Mordecai e para destruir o povo de Deus. Mas os planos de Deus eram maiores e melhores que o de Amã. Por isso eu preciso dizer uma coisa para você, Carmen Rodrigues. Eu não sei se existe alguém querendo destruir você. Eu não sei o que você tem passado, se existem pessoas conspirando contra você no seu trabalho, na universidade, é um professor que te persegue, são alunos que te odeiam por causa da tua crença, ou por causa da cor do seu cabelo, da cor da sua pele, não importa. Eu quero dizer para você que o melhor plano que o diabo tem contra você não significa nada diante dos planos que Deus tem para você. Deus reverte toda e qualquer situação. Deus reverteu toda a história. Amã foi crucificado na forca que ele construiu para o seu inimigo. Sabe aquela história de que o indivíduo morre com o próprio veneno? Deus faz exatamente isso. Então não se desespere. Está tudo escuro, você está vendo a iminência da tua destruição por causa da maldade de outras pessoas, pessoas que falam mal de você, pessoas que falam por trás, pessoas que têm coragem de falar mal de você na tua cara, pessoas ferinas, pessoas que talvez tenham uma eloquência maior que a tua, que tenham uma argumentação melhor que a sua e tentam te humilhar, tentam te pisar, tentam te rebaixar, desvalorizar você. Você tem ficado triste, chateado. Você está com o teu emprego aí na corda bamba porque tem gente querendo puxar o teu tapete, pessoas que querem a promoção que você recebeu. O mundo é mundo cão, as pessoas querem nos destruir, as pessoas querem nos roubar, as pessoas querem nos prejudicar, elas querem ver o nosso osso. Agora, se você estiver ao lado de Deus, você pode descansar tranquilo porque Deus vai agir e você que é revestido de autoridade, é sua obrigação, como foi a obrigação de Esther, ir interceder por aquele que não tem como se defender. Você entende isso? Se perecer, pereci. Essa foi a visão de Esther. A sua visão tem que ser essa. Se eu perder as eleições, que perca, mas eu vou fazer o que é certo. Se eu não for promovido, não importa, eu vou fazer o que é certo. Ah, mas eu posso ser prejudicado, eu posso ser demitido, não importa. Eu vou fazer o que é certo. Se Deus colocou autoridade sobre você, exerça essa autoridade para o bem das pessoas. Sabe, eu amo
quando eu leio na história de Esther, que aquele foi um período de felicidade, de alegria, de paz para o povo de Israel. Duas pessoas, Mordecai e Esther, foram usadas por Deus, grandes missionários, levando o Deus invisível no meio do coração da Pérsia. Eles fizeram o que era certo. A vida deles ficava no fio da navalha o tempo inteiro, mas eles confiaram em Deus. E em função da fé deles e da coragem espiritual, eles salvaram milhares e milhares de pessoas. Agora é a hora de você entender, amigo, que nós somos amados por Deus e é por isso que nós somos justificados por Ele. A gente não acerta todas as vezes, né? Mas Deus quer que a gente acerte. No entanto, se porventura a gente errar, a gente tem a certeza de que Deus vai nos justificar através do sangue precioso de Jesus. E é isso que a Marla irá cantar agora. Eu queria que você, com a mensagem de hoje, entendesse um pouco melhor o contexto do livro de Esther. Leia o livro de Esther, leia esse livro curtinho, 10 capítulos. Leia o livro de Esther. Você vai se encantar com a história. Eu espero que você tenha aprendido, compreendido. Primeira coisa, se Deus colocou você em um lugar de autoridade, exerça para o bem, mesmo que você seja colocar o teu pescoço em jogo, faça o que é certo. Segundo, se tudo está conspirando contra você, se existem pessoas más tentando destruir você, confie em Deus, eu tenho certeza que Ele vai livrar você. Que Deus te abençoe. Sempre procurei fazer para Deus meu melhor, me esforçando para ter seu amor. Aos meus próprios olhos eu era um cristão, mas o homem desconhece o coração. Percebi que meu poder era frágil demais, sem notar sair dos braços do Pai. Mas Jesus, com seu amor eterno, me amou e me aceita do jeito que sou. Cristo me ama assim. Ele diz, sem demora, vem a mim. Ele esquece minhas faltas e as joga no mar. Cristo quer nova vida me dar. Cristo é a certeza plena de paz e perdão. Seu exemplo me motiva a viver, confiando em suas promessas de amor. Seguro estou em meu Salvador. Salvação, poder, justiça, encontro em Jesus. Aceitando sua morte
sem demora vem a mim. Ele esquece minhas faltas e as joga do mar. Cristo quer nova vida me dar. Cristo quer nova vida lhe dar. Cristo quer lhe dar nova vida. Cristo quer trazer esperança para você. Cristo quer cuidar de você. Ele sabe o que você tem vivido, as injustiças que você tem passado, as calúnias que são proferidas contra você. Ele tem visto toda a maldade que se levanta contra você. Apegue-se a Jesus. Passe tempo com Cristo. Passe tempo com o seu Salvador, porque é o único ser nessa terra que pode cuidar e proteger você, Raquel. Mais ninguém, mais ninguém. Às vezes eu vejo as pessoas confiando na justiça, confiando no poder judiciário, confiando em não sei quem, confiando na sua empresa, confiando no seu líder, no seu chefe. Confie em Jesus. Ele é o único que pode resolver o seu problema, seja ele qual for. Apegue-se a Ele, passe tempo com Ele. Eu acho impressionante, as pessoas dizem que amam a Deus, mas não passam tempo com Ele. Que história é essa? Você diz que ama o teu filho e não passa tempo com Ele. Diz que ama a Deus e não passa tempo. Querido, amor é sinônimo de tempo. Porque quando eu passo tempo, eu estou passando a minha vida. Porque eu não tenho outra coisa na minha existência a não ser tempo. Quando eu passo o meu tempo com você, eu estou doando a minha vida para você, porque o que eu tenho é tempo. Quando você se doa, quando você gasta o teu tempo com o seu Salvador, essa é a maior prova de amor. Ame, apegue-se ao teu Salvador. Ele vai resolver os seus problemas, como salvou todo o povo judeu. Muitos judeus lá da distante província, talvez nem sabiam de nada do que estava acontecendo, mas Deus estava livrando cada um daqueles judeus através de Mordecai e de Esther. Deus talvez queira te usar para salvar pessoas, ou Deus está provendo um grande livramento para a sua vida. Vamos orar. Querido Pai, ajude-nos a confiarmos em Ti, ajude-nos a nos apegarmos ao Senhor. O Senhor conhece tudo que temos passado na nossa vida. Maldade, calúnia, difamação, mas o Senhor é maior do que todas essas coisas, do que todas essas pessoas más. Que o Senhor possa honrar o Teu próprio nome, cuidando de cada um de nós. Entregamos tudo o que temos e tudo o que somos em Tuas santas e boas mãos, em nome e por amor de Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.